Olá, sejam bem-vindos ao podcast Talk Saúde. Eu sou a Marília, enfermeira e consultora em amamentação. Estou aqui com meu colega Marcos, que também é enfermeiro da especialidade de oncologia. Estamos ao vivo todas as quartas-feiras. Podem se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês não ficarem de fora dos episódios relacionados à saúde que nós teremos aqui. Hoje nós temos o patrocínio da Honorato Cuidados e o Marcos vai falar um pouquinho o que é Honorato Cuidados. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É com bastante alegria que nós iniciamos hoje o nosso primeiro podcast com convidados, né? A gente já fez ensaiando um pouquinho como seria, e hoje nós trouxemos um convidado que vai contar um pouquinho da história dele, vai se apresentar e falar, né? Em nome da Honorato Cuidados, é um prazer recebê-lo com a gente. Junto com a Marília, nós tocaremos esse projeto, né? Que, se Deus quiser, é o primeiro de muitos que surgirão, e a Honorato Cuidados tem a alegria de patrocinar esse primeiro programa. A Honorato Cuidados é uma empresa que ela está pronta para servir a pessoa, a comunidade, com serviço de enfermagem domiciliar, fisioterapia, nutrição, orientação, né, para as mamães que têm o bebê prematuro, que precisa de amamentação, com a enfermeira Marília, que é a consultora da Honorato Cuidados. E nós estamos aí muito contentes, preparando o futuro, né, e tentar fazer a diferença na vida de algumas pessoas, né, Marília? Sim. E hoje nós estamos com o nosso convidado, Dr. Dante Morelli Machado. Ele que tem graduação em Medicina pela Universidade Federal de Pelotas, de julho de 2006, residência médica na especialidade de Clínica Médica na Universidade Católica de Pelotas, em janeiro de 2010, residência médica na especialidade de Cancerologia Clínica no Hospital do Câncer de Cascavel, o OPECAM, e ele também possui graduação em pós-graduação em cuidados paliativos e pesquisa clínica. Seja muito bem-vindo, Dr. Dante, ao nosso podcast Talk Saúde. Uma boa noite, Marília. Boa noite, Marcos. Uma satisfação estar com vocês e estar inaugurando essa nova modalidade no Talk Saúde. E eu estou aqui para acrescentar o que puder e espero que seja agradável a nossa conversa. Será, tenho certeza disso, e é com bastante alegria que nós recebemos, né? Posso dizer que com muita satisfação, você é meu amigo, trabalhamos juntos, compartilhamos dos momentos difíceis que o nosso tema nos traz, né? E você é o nosso primeiro convidado que vai ganhar o primeiro presente, né, do nosso podcast. Pode abrir aí, seja bem-vindo. Uma satisfação. Use muito, né? Já vou começar usando hoje. Isso, né? Para que a gente tenha uns momentos agradáveis. Esse é uma pequena lembrancinha do nosso primeiro encontro, doutor. Eu acho que, para a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas assim. Nós fizemos uma breve apresentação, a gente sabe que o seu currículo ele é grande, e acho que seria muito tempo a Marília falando, né, um pouquinho sobre ele. Então conta para nós, quem é o Dr. Dante? O que eu vou dizer para vocês? O que é o Dr. Dante? O Dr. Dante é um médico oncologista que começou a carreira querendo ser um cientista. Quando criança, eu pensei em ser presidente da República, essas coisas assim, pensei em ser agrônomo, pensei em muita coisa, né? Eu sou do interior da cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, é uma cidade de fronteira com o Uruguai, e para pensar em fazer alguma coisa dentro da área de, como ser cientista, eu optei pela carreira médica. Tentar descobrir algumas coisas nesse sentido, cura, doença, né? E comecei a me aventurar, né? Achei que o caminho da medicina seria o caminho ideal para ser um bom pesquisador. E hoje eu consegui chegar a esse ponto, né? Eu cursei, como eu falei, em Pelotas, né, no Rio Grande do Sul, o curso de medicina. Fiz a minha especialização lá, fiz depois no Paraná, aqui no OPECAM, 13 anos aqui no Paraná. E me aventurei com pesquisa clínica por Harvard, e eu acho que isso me ajuda bastante dentro da área da oncologia, e não tinha como dissociar o cuidado paliativo dentro da área da oncologia. Então o Dante é um cara que está realizado com o trabalho que faz, é um desafio diário, a gente tem muita alegria, tem muita tristeza, né? Não tem como não se envolver com o trabalho, mas eu estou realizado, lutando diariamente com o que tem que ser feito, e a luta contra o câncer, né?
Doutor, assim, e quando foi que despertou assim, ó, não, fez medicina e agora eu vou para oncologia? Perfeito. Eu, quando me formei, eu pensei em fazer hematologia, né, no começo. E estava disposto a fazer hemato e no final, nos trancos e barrancos da vida, minha mãe teve um câncer de mama, né, e eu estava finalizando o curso de medicina. E foi bastante pesado, foi intenso, né? E seguido que eu fiz a minha primeira especialização em clínica médica, eu optei por voltar para a cidade de Natal, Bagé. E lá que eu tive mais ou menos o despertar. Lá eu me envolvi com a parte clínica dos pacientes oncológicos, conseguindo um convite que tinha, né, do setor lá, e fui me apaixonando pela oncologia, né? E vi que eu tinha mão, tinha gosto, tinha interesse. E eu falei, não, eu acho que eu vou para oncologia, né? Quem faz onco pode também não precisa abandonar a hematologia, né? E no Paraná tinha um nicho interessante, uma proposta interessante, uma residência muito abrangente, tanto com onco e com hemato. E eu tive o privilégio de ter hematologia junto na minha graduação, na minha segunda pós-graduação. Junto tem um hospital que tem transplante de medula óssea, ali na UPCAM. Então eu tive bastante contato com a hematologia. Então meu despertar foi por conta de um pesar, né? Mas a minha mãe está viva, está muito bem, graças a Deus, né? E o meu despertar foi aí. E aí quando eu vi que, tipo, cara, a oncologia é uma ciência de ponta, é muita novidade, é muita pesquisa, tem tudo a ver comigo. É para lá que eu vou e que é lá que eu vou seguir. Então foi esse o boom da coisa. E quando a gente tem alguém na família com algum tipo de enfermidade, nós viramos especialistas aqui, porque a gente começa a correr atrás, estudar, e foi de fato, veio no momento que você estava terminando e, enfim, e acabou indo para essa área. Maravilha. Em Cascavel, tu ficou quanto tempo? 13 anos. 13 anos. 13 e o que deu o start assim? Chega, vou para outro lugar. Em Cascavel, meu pai faleceu, meu pai teve câncer de pâncreas, né? Eu cuidei dele, fiz os cuidados dele e foi muito difícil, é muito difícil, né? A gente só entende um luto, né? A gente perde a avó, perde um tio, mas o luto mesmo, a gente só compreende o luto quando a gente perde alguém como pai, mãe ou um filho, né? Então eu vivi o luto, né? Não foi um luto saudável, não foi um luto patológico. E em Cascavel eu estava com muitas atividades e estava deixando um pouco a minha vida de lado, né? Também houve algumas divergências, né, onde eu estava. E eu falei, eu acho que está na hora de dar uma mudança. E eu recebi um convite aqui do Costa Cavalcante. E esse convite estava um pouco demorado. Até nesse meio tempo ainda fui parar em Pato Branco, na Unimed, em Pato Branco, tinha recebido um outro convite. Foi muito bom trabalhar lá, fui muito bem recebido. Mas eu achei que Foz era o meu lugar. Eu não sei muito, não tenho tanta explicação para isso, mas eu acho que também lembra muito da minha infância, da minha vivência em uma cidade fronteiriça, né? Bagé é uma cidade de fronteira com o Uruguai, né? Os doble chapa, como a gente chama lá para baixo. Então, e aqui é muito agradável, a gente tem gente de todo mundo, nós temos uma cultura mais diversificada possível, opções de lazer, opções de trabalho, aqui não nos falta nada. Para quem tem um bom olhar da cidade, ver, é uma cidade de perspectiva para o futuro, é uma cidade que conserva ecologia, quer melhorar a parte de saúde, né? E nós temos muitos desafios aqui, né? A gente tem muita gente do Paraguai, né, que vem aqui para tratamento. E foi assim que eu vim parar aqui em Foz. Tô muito feliz de estar aqui em Foz, eu fui muito bem recebido. E a população ela é muito calorosa, então eu tô no lugar certo. Que legal. Que bênção. E onde o Dr. Dante atua aqui em Foz do Iguaçu? Certo. Eu estou no Hospital Ministro Costa Cavalcante, onde eu realizo atendimento SUS, convênios e particular.
E também estou na Unimed. Na Unimed eu realizo a rede de cuidados continuados, né, de cuidados paliativos. Estamos modificando e iniciando um trabalho que estava um pouquinho parado. Então a gente vai com força total na Unimed, e também a Unimed tem perspectiva agora de um novo hospital. Então eu estou nesses dois setores. E a pesquisa meio que deu uma parada? Não, a pesquisa clínica ainda não estou parado, não. Parado 100% não, mas está devagar. Mas é um próximo passo, conforme conversas que nós tivemos nas assembleias, nas conversas com o corpo clínico e com a direção do Costa. O Costa tem muito interesse em pesquisa clínica, né? Eles querem modernizar e incentivar isso. E eu vou estar preparado. A minha especialização é oncologia, né? Eu sou enfermeiro oncológico e a gente até conversou sobre isso, né? Nós temos um campo vasto para pesquisa, não usamos, né? Nós temos universidade, nós temos muitos pacientes, patologias diversas e acho que é pouco explanada aqui em Foz ainda, né? Não tem um grupo de ponta, está sendo feita uma pesquisa, que nós vamos publicar onde. Não tem ainda ninguém que puxa isso, né? E quando o senhor falou que era pesquisador, eu falei, lembra que a gente conversou, eu falei, eu me interesso muito sobre isso, porque na área da enfermagem ainda é pouco publicado alguma coisa sobre oncologia voltada para a enfermagem, com participação de enfermeiros. Nosso propósito com o podcast também é falar um pouquinho sobre isso, incentivar que as pessoas se mexam. E olha, está sendo feito isso. Eu tenho interesse, vou procurar essa pessoa para se informar, para fortalecer, para que juntos a gente crie alguma coisa, né? E assim, igual o senhor disse que o Costa tem a proposta, a Unimed está começando a crescer e tem outros campos aqui em Foz também que dá para ser explorado. Doutor, houve algum assim impasse quando o senhor chegou? O senhor sentiu assim que alguém te recebeu mal ou todo mundo foi receptivo 100%? Por incrível que pareça, eu fui 100% bem recebido, Marcos. É até estranho dizer isso, né? Mas eu fui muito bem recebido, muito bem agraciado. Então, eu não tenho uma vírgula para colocar aqui, tipo, né? É 100%. Eu fui muito bem recebido. A questão da oncologia, claro, o senhor já falou do caso da tua família e tudo mais. É tranquilo, era tranquilo antes da morte do teu pai atender os pacientes ou teve alguma mudança no teu atendimento, na tua visão dos pacientes depois da morte do teu pai? E eu fiz os cuidados de fim de vida do meu pai e a gente sempre... Será que eu estou preparado? Será que eu vou conseguir fazer dar conta disso? Vou conseguir fazer? E foi difícil, mas eu acredito que eu consegui fazer da melhor forma possível, né? E sim, mudou meu ponto de vista para muita coisa, principalmente no ouvir o paciente, muitas coisas que eu não posso dizer a gente, né? Que eu não me questionava, não questionava do paciente, não ouvia, né? E depois que você passa muito aperto também de fazer os cuidados em casa, você sente a real necessidade, é uma sonda em casa, é uma alimentação em casa, é uma medicação em casa, e aí você vê a sua mãe, os seus familiares com dúvidas, entendeu? Com coisas que são simples que você manda fazer ou prescreve, e você vê que na prática em casa muda um pouco disso, muda, sabe, a assimilação do que é dito e do que é realizado. Então, acho que isso me deu um refinamento, uma sensibilidade muito mais aguçada para ver aonde que tem essas lacunas, onde eu posso tentar atuar, preencher ou acionar outros que façam. Porque a oncologia não é um serviço de um médico. A oncologia é um serviço multidisciplinar, né? O cuidado paliativo você não faz sozinho. Se você faz sozinho, você é um paliativista. O cuidado paliativo ele é de um grupo, ele é multidisciplinar. Então, sim, tem mudança, sim. E uma mudança para melhor. Acho que me acrescentou muito.
E eu imaginava que pudesse... já imaginava que tipo, vai me mudar alguma coisa. E mudou bastante. Eu acredito que sim, porque quando a gente sente na pele, quando a gente está dentro da situação, é muito difícil a gente agir da mesma forma depois. E eu te perguntei isso porque com certeza o senhor deve conhecer a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela fala bastante sobre cuidados paliativos, e ela tem a questão do não deixe ninguém para trás, enfim. E ela contou sobre um médico que ele teve um filho que teve câncer e que, assim, é impactante na infância, né? O câncer acometer as crianças, não que nos idosos não sejam, nas pessoas de meia idade, mas as pessoas ficam mais comovidas. E ele era um médico oncologista. Isso é uma coisa muito interessante. A gente fala muito só sobre... Eu vou falar um pouquinho de cuidado paliativo. Sim, claro. A gente fala muito sobre ganhar, ter e poder. A gente não fala sobre não ter, sobre perder e morrer. Que são as duas coisas que né, são certeza, né? O nascer e o morrer. A gente vê que ninguém vai ficar para semente, todo mundo vai morrer, né? E todo mundo vai protelando e deixando isso para frente. Então, os dois mistérios da vida é o nascer, é o viver, né? Quem somos, onde estamos, para onde vamos, são outros dilemas, os mistérios da vida e do morrer, né? Nós não temos respostas ainda para muita coisa, né? E nós falarmos sobre morrer e o cuidado é uma tarefa difícil, é complicada, e eu pretendo explorar ela e me perdi um pouquinho do que eu estava te falando. O que o senhor acha mais difícil? Dar um diagnóstico para um paciente que ele está com câncer ou falar para esse paciente que já tem o câncer, que ele está numa fase terminal e é necessário paliar? Ou, assim, os dois são difíceis? Eu acho que os dois são difíceis. O que é mais tranquilo para o senhor? Mais tranquilo é conseguir dizer que o paciente finalizou um tratamento quimioterápico e quando ele volta e, tipo, fez os exames de avaliação, não tem doença, deu certo. Então, agora vamos torcer para que a coisa continue. Algumas vezes, nós já até discutimos alguns casos que não estavam dando certo, né? Aí o senhor falou, não, pera, vamos rever isso aqui, vamos começar de novo, vamos tentar uma outra possibilidade onde a gente viu que não existia mais. E nós conseguimos, né, acompanhar essa pessoa, essa família. E assim, eu gostaria de ouvir de você assim, o que é que mexe com o Dante? O que mexe comigo é quando a gente tenta explicar para um paciente, existe uma inconformidade do paciente com o que ele está ouvindo, uma não aceitação. Eu acho que um grande desafio é tentar colocar para o paciente, aceitar a situação dele, né? Saber onde ele está, o que ele tem e como é que ele vai lidar com isso, né? Tentar dar as ferramentas e usar o apoio para isso acontecer, né? Porque deixar solto é complicado, não dá. E eu acho que a tarefa do oncologista é também tá junto, centrado no que está acontecendo. Muito bom. Nós estávamos falando, aquela hora me deu uma perdida, né? Vocês me desculpem. E você estava falando sobre um médico oncologista com um filho, né? Isso. E ele descobriu que a criança tinha câncer e aí ele começou a perceber tudo e a sentir na pele tudo que os pacientes sentiam. E eu estava tentando colocar que, teoricamente, a ordem natural é que os pais vão antes, isso, né? E a oncopediatria eu acho muito difícil. Pediatria foi uma das primeiras coisas que eu descartei da minha vida. Adoro criança, né? Mas criança saudável, com doente, meu Deus, é de partir o coração, arrebenta, sabe? Então, eu acho muito difícil. Então, coitado desse colega que passou por essa situação.
Mas a gente sabe que ninguém vai ficar para semente, que eu estava tentando colocar aquela hora, né? E a gente vê que as pessoas vão morrer de alguma coisa, né? Elas vão ter uma finitude de alguma coisa. E a principal causa de morte são as doenças cardiovasculares. As doenças oncológicas, elas estão vindo, né, para tomar impacto tão igual às cardiovasculares, se não ultrapassar, né? Então, a gente tem que estar preparado, né? A gente fala hoje no bom morrer, né? Então, é possível se organizar, é preciso a gente discutir, trazer isso para a sociedade e saber, né, o enfrentamento do morrer, né? Não é só dar boas notícias, né, como está falando. Comunicar más notícias é uma arte, né? Difícil, né? Tanto para quem ouve quanto para quem fala. Nós escutamos muito falar que a oncologia, muitas vezes, eu vivo muito isso assim, a pessoa fala, você trabalha na oncologia, coitado, né? Coitado do Dr. Dante, que trabalha com a morte. E eu sempre falo assim que não, nós trabalhamos proporcionando vidas, A gente né? trabalha com vida, né? A finitude Vai chegar para todo mundo. vai vir para todo mundo, vem para todos. E a gente não, né? A gente tem uma perspectiva muito do que vai acontecer. Só que a vida são multivariáveis, a gente não sabe quando vai acontecer, o que vai acontecer, né? Eu imagino a riqueza de experiências que o senhor tem atendendo esses pacientes. Porque o câncer, ele vem de uma forma inesperada. Claro, outras doenças também. Mas existe aquela história de que quem tem câncer já está fadado ao término. E aí começa aquela luta. O tratamento, às vezes, não é tão fácil, tão agradável. Mas isso muda não somente a vida de quem está passando por aquilo, mas de todo o contexto familiar. Então, às vezes, o câncer vem numa pessoa que tinha indiferenças na família, que tinha situações mal paradas, e aquela doença veio para unir a família, para poder resolver situações. Então, assim, existe alguma história que tenha sido, assim, super marcante, o senhor queira compartilhar conosco? Não, mas eu acredito, assim, para compartilhar, vamos colocar essa semana. Que a minha vida cada semana é cheia de história, de emoção, né? Mas de uma conversa difícil que eu tive essa semana, há 2 dias, com um paciente, né, para comunicar que, né, nossa terapêutica não estava mais fazendo efeito, né, que a condição clínica do paciente grave, que medidas de UTI, de ressuscitação não iam trazer benefício. E a gente estava em voga de fazer um procedimento para fazer uma jejunostomia, uma via de alimentação não pela boca, o paciente não poderia comer. E aí estava em voga, começaram a família falando que não queria isso, que não queria aquilo, né, e coisa e tal. Eu fiquei olhando, eu falei, pessoal, o paciente, eu olhei para a cara da família, né, que estava um pouquinho, ele estava dormindo. Vamos fazer o seguinte, né, ele não está louco, ele conversa, ele está consciente. Por que a gente não divide isso com ele? Vamos conversar com ele, vamos dar esse poder de decisão para ele, que é isso que a gente pode respeitar. O principal é a autonomia das pessoas, né? E acordei o paciente, né? Conversei com ele, começamos a conversar e expliquei todo o processo para ele. Ele me olhou bem no olho e falou assim: eu tenho que estar em paz com Deus, né, doutor? Né? E eu falei, sim. E eu olhei para ele e perguntei, você está em paz com Deus? E ele, estou. E eu perguntei, o senhor acredita que tem algo que eu possa fazer, ajudar o senhor a melhorar ou ficar mais em paz com Deus? E ele, doutor, eu não quero sentir dor. Isso eu posso ajudar. E foi muito bem compreendido, né? Ele está numa latência agora, né? Aguardando o fluir do suspiro de vida dele. Mas foi uma conversa muito boa. Os familiares ficaram muito
aliviado de saber que ele compartilhou, não ficou na mão de outro essa decisão, né? Então, eu acho que respeitar a autonomia, essas conversas difíceis evitam decisões difíceis num segundo momento. Essa semana me marcou muito essa conversa, esse senhor me marcou bastante, né? E a gente vê também que a religiosidade é importante, né? Eu acredito bastante na religiosidade, não estou falando em religião. A religião é um caminho para a religiosidade. E eu acho que ajuda muito também a acreditação do indivíduo em algo maior. Isso traz força, traz consciência sobre o que está acontecendo. Não tira o desespero, diminui o desespero e o medo. Eu acho que ele já respondeu a minha pergunta, né? Eu iria perguntar, era a próxima pergunta já assim, religiosidade, religião e crença na oncologia. Você acha que, como você atribui? Mais ajuda, mais atrapalha? Eu acredito que as religiões, elas contribuem para a ordem social, o bem viver, a moral. Ditas regras, né? O bom salutar da vida, o bom convívio em grupo, né? Então, há divergências, a divergência é para tudo, né? Então, eu acho que é muito bem-vindo. Eu acho que empodera. Eu só acredito que os excessos aqui são, né? Os excessos para tudo. Excesso de felicidade, né? Excesso de tristeza, excesso de religião, intolerância, essas coisas que são prejudiciais. O resto tudo faz parte da vida, ela acrescenta, movimenta, encoraja. Eu sempre digo assim que a oncologia, ela te dá uma brechinha para você sair da regra um pouquinho, né? Vou dar um exemplo assim, bem claro. Às vezes a gente está com uma paciente, está fazendo um tratamento lá e ela mora aqui em Foz e precisava ver os pais que moravam lá longe. E a gente tem aquela visão que a quimioterapia não pode parar, o tratamento não pode parar. E aí a gente... Não, calma. Eu sou arteiro, né? Eu digo pra você porque a gente já fez algumas proezas, né? E o tratamento em si, seja ele, às vezes, até no paliativo, faz a gente sair um pouquinho da regra e respeitar a autonomia daquela pessoa, nem que for um desvio de conduta que a sociedade acha que é o certo, para que ele se sinta bem, para que ele vá em paz, né? Ou viva o fim de vida em paz. E é um assunto que ele é muito, muito relevante porque ninguém está preparado. Se eu te perguntasse, Dante, o senhor já pensou como vai ser sua morte? Eu já pensei como eu gostaria de morrer, né? Como é que eu gostaria que fosse, né? A gente até pensa como gostaria, mas a gente não sabe, né? A gente meio que foge, a gente não está preparado para essas coisas. A gente Ninguém diz que pensa, né? que está preparado. Será mesmo que está preparado? Será? Na realidade, a gente está falando de oncologia, mas isso vive em todos os momentos, né? Às vezes, quando a mulher está gestante, perde um bebê, ou que está num processo, né, que não está indo bem uma gestação, quando você sofre um acidente, que de repente você tem uma vida que é corrida, que cai em cima de uma cama e depende de alguém para fazer a necessidade mais básica, né? E assim, eu gostaria de ouvir de ti uma coisa assim que é bem relacionado ao nosso assunto. Como que você atribui hoje a saúde e a oncologia em Foz do Iguaçu? Eu estou desde janeiro aqui. É meio perigoso eu estar falando isso. Pouco tempo. É meio perigoso, mas eu tenho já um bom chão, que eu tenho bastante clientela. Eu acredito que precisamos melhorar bastante dentro da oncologia, tanto do ponto de vista de gerenciamento desde a unidade básica de saúde até da unidade da baixa complexidade até a alta complexidade. Esses fluxos precisam melhorar. A gente tem bastante paciente aguardando, né? E a gente também tem desafios também do Paraguai, também de muita gente que vem de lá para cá, e a gente precisa absorver essas pessoas para dar um atendimento adequado. Eu acredito que nós precisamos melhorar, Marcos. Tá? Vamos, né? Vamos. Perfeito, vamos. É isso que a gente... E o que é interessante, precisamos melhorar, mas eu acho que eu gostaria de colocar
E nesse tempo eu tenho conhecido muitas pessoas, conheci bastante gente da esfera política e da esfera de ONGs. E eu vejo que tem bastante gente comprometida, Marcos, sabe, na cidade. E isso é muito legal. Não tá solto, não. Tem bastante gente preocupada. E desde janeiro eu vi que muita coisa foi mobilizada. E da boca de outros que falaram que estava tudo meio que parado. Eu não sei porquê. Mas muita coisa foi retomada na cidade. E espero que tudo cresça. Bom. Quando o senhor fala que precisa melhorar, seria um apanhado geral, por exemplo, desde a UBS, a questão de encaminhamentos ou tratamentos, né, ou paliativos, ou tudo? A gente sempre quer melhor. Sim, e eu claro. sou um cara que eu sou meio caxias para algumas coisas, né? E eu nunca vou estar satisfeito. Eu sempre vou querer mais, sempre vou querer o melhor, entendeu? Então, eu acredito que as pessoas, elas contribuem para isso, elas querem também o melhor, né? Elas têm... elas pagam impostos, elas pagam as coisas, e todo mundo, quando está doente, ela quer o melhor, né? Então, eu gostaria muito de oferecer o melhor. Vou complementar o que vocês estão falando. Por exemplo, um dos grandes desafios na oncologia que nós temos, a gente sabe que surgiu uma droga boa, uma droga nova, né? A gente tem muita tecnologia acontecendo. Nos últimos tempos a gente vê surgindo, explodindo drogas novas, remédios novos, terapêuticas novas, modalidades novas. E o nosso modelo social-econômico não consegue oferecer isso. Não consegue alcançar. Então, o nosso grande desafio é tentar oferecer as nossas descobertas, os nossos inventos, que nós temos já certeza de melhoria, incrementar eles para a grande população, para todos, né? Não ficar fadado a um grupo, né, que consegue ter acesso a isso. Então, acho que assim, pode melhorar? Sim, claro que sim, deve, parece que, né? Então, o que eu estava falando, a minha colocação é essa. Eu gostaria que não adianta nada eu estar estudado, né, pelo NCCN, né, pela literatura norte-americana, sabendo que surgiu tal droga, já está no guideline, aprovado, é feito nos Estados Unidos, a população americana está utilizando, a europeia está utilizando, e no nosso país chegou o medicamento, está precificado, só que nós não temos acesso ainda, entendeu? Não está colocado em hall, daqui, dali. Mas não vou ser negativista, vou ser muito positivo, eu sou muito esperançoso, sou muito positivo. Por exemplo, eu quando comecei a oncologia, lá em 2012, eu via o surgimento da terapia dos marcadores-alvo, né? Anticorpos monoclonais como o trastuzumab, né? Falavam do Herceptin, né? Surgiu, eu falei, será que eu vou usar isso? Será que vai ter? De certeza que para o câncer de mama, que tem expressão HER2 positivo, traz melhoria. Será que eu vou conseguir ter acesso para isso para a população, para as minhas pacientes? E vingou, né? E todo mundo lutou, os médicos fizeram aquelas colocações, né, que o Ministério da Saúde baixou, todo mundo, né, foi lá, eu me manifestei também, e o medicamento veio, é aprovado pelo SUS, o SUS fornece. Não é um custo barato, né? Não é. E outra coisa também que me deixa também muito feliz, as drogas que a gente utiliza, né, são protocolos semelhantes aos americanos, semelhantes aos europeus. Então, na oncologia, eu lido com coisas que são feitas simultâneas em todo o mundo, e eu fico muito feliz de poder oferecer a terapêutica que é feita também num esquema quimioterápico que é feito em outro lugar padrão, né? Então, isso me deixa bem esperançoso. Que legal. Tá? Muito bom. E como que o senhor vê a questão, voltando para o paliativo, que é a tua praia, uma das... como que o senhor vê a questão dos profissionais de saúde? Eu falo a equipe mesmo, não só o médico, o enfermeiro, todos. Quando
existe a notícia de que não há mais tratamentos para que aquele paciente, aquela doença vá regredir. Então, assim, como que é a resposta dos profissionais frente aos cuidados paliativos? Por que eu estou te perguntando? Que médico só quer ganhar, né? Só quer vencer, só quer que o paciente se cure e fique bom. É uma pergunta que é justa, né? Vamos lá. Eu já te falo por que eu estou te perguntando. Fala. O que acontece? Nós ouvimos muitas conversas. Quem trabalha em hospital ouve muitas conversas de todos os profissionais. Então, assim, vai lutar, vamos resolver isso. Os próprios familiares também, mas assim, deixando um pouco de lado a opinião dos familiares, porque eles não têm o conhecimento que os profissionais de saúde têm, certo? Então, eles estão com uma questão sentimental e apego e medo da perda, enfim. Mas os profissionais, você ouvir de um colega teu que vai investir naquele paciente. Que o paciente, os órgãos vitais já estão em falência e ele quer enviar esse paciente para UTI, quer dialisar esse paciente. Eu fico triste, né? Então, se está na minha alçada, eu tenho sido bastante proativo, né? Eu tento conversar com o colega, se ele me autoriza, né? Tentar conversar também com o paciente. No Costa, nós tínhamos um grupo bastante proativo, o Hope, né? A gente teve algumas coisas, mas acredito que para frente vai ser resolvido. O grupo bastante proativo, sabe? E o grupo fazia busca ativa por critérios, sabe? Então, isso eu vi que era um modelo que desviava bastante essa problemática que você está colocando, né? Que muitas vezes é problema do médico mesmo, uma dificuldade do médico em colocar isso, expor, né? E muitas vezes a dificuldade é do médico. Existe essa dificuldade de entender o que é a questão do paliativo, porque existe um desvio. É como se você falasse, olha, esse paciente, infelizmente, não tem um tratamento eficaz e a opção seria dar conforto. Se dar conforto é como se nós não fôssemos mais assistir o paciente. E o paliativo... E o pessoal tem uma deturpação sobre o cuidado paliativo. Sim. O que é paliativo em oncologia? A gente tem o paliativo também em outras áreas, né? Um dos critérios importantes na oncologia para cuidado paliativo é o paciente ter uma doença metastática, né? Eu explico, a sua doença, né, tem metástase, você não vai ter cura, mas você é candidato a tratamento. O tratamento pode murchar a doença, fazer a doença regredir. Pelo tempo que vai ser, eu não sei. Então, você vai ser submetido a várias linhas de tratamento, se Deus quiser, se for possível, né? Mas a gente sabe que um paciente o que é cura? O que é cura em oncologia? É quando você faz um tratamento, passam-se 5 anos, a doença não voltou, né? Então, assim, no cuidado paliativo, a gente tem 3 fases importantes. A terminalidade, a fase de fim de vida e o processo ativo de morte. O processo ativo de morte é de horas a dias, né? Nessas 2 pontas, principalmente na terminalidade, o paciente faz quimioterapia, está em tratamento quimioterápico, né? Então, ele pode, né, muitas vezes também ir para a UTI, não é a causa da progressão da doença, é uma outra comorbidade, vai à UTI e volta. Então, existe o pessoal pensa que tá em cuidado paliativo, não vai ser feito nada, mas não é assim. Não é assim. Então, é um desafio, tem bastante coisa para ser feito, mas tem que ter bastante sensibilidade, coragem, né? E é interessante que os serviços que oferecem tratamento e cuidados oncológicos tem uma equipe que consiga auxiliar, principalmente por conta dessa dificuldade dos colegas, também não só na oncologia, hospitais gerais, para poder ser um elo que puxe esse diálogo, puxe essa conversa, né? E fale de forma
muito corajosa sobre o que está acontecendo, né? De forma muito humana, né? E se decidam o que vai ser feito. Para que todos possam falar a mesma língua, certo? Perfeito. Porque se você fala uma coisa e um outro membro da equipe vai lá e fala outra coisa, o paciente fica perdido, o familiar fica perdido e gera confusão, falta de credibilidade, enfim. No nosso país ainda o cuidado paliativo parece que é uma coisa nova, né? Então, Né? É uma coisa que está sendo implementada, as regulamentações de lei, elas já existem, elas estão muito bem firmadas, mas é uma coisa que está acrescentando, vai trazer muitas melhoras para o atendimento de famílias, dos pacientes. Não tem mais retorno, nós precisamos que isso seja muito bem feito, né? Isso traz dignidade para todos. Acho que é bem importante de falar assim que quando surgiu essa palavra, né, paliativo, pra gente, antes de eu ir para oncologia, eu também não entendia muito. Eu não entendia muito porque muitos colegas falavam, não, esse aí é um cuidado paliativo, coloca lá no fundo, põe um sorinho e vamos esperar, né? E aí eu ficava falando, não, peraí, não pode, tem que ter algo a mais. Poxa, vamos ver, porque doutor não pode ser feito. Ah, vamos ligar pro titular. Aí o titular vinha e mudava toda a conduta e levava esse cara pro internamento. E aí se a pessoa ficava um tempo, voltava para casa, tinha tempo de se despedir da família. E hoje lá no nosso hospital mesmo, já está bem embutido isso. Todo mundo sabe o que é um cuidado paliativo, o que deve ser ofertado para esses pacientes. E até as famílias hoje já começaram a entender melhor, olha, foi até aqui a medicina conseguiu fazer com medicamento. Agora vamos fazer a medicina da vida, né? Vamos proporcionar um conforto. E quão bom é quando uma família entende isso. Está esclarecida, não é fácil, não é todo mundo, né? E o time inteiro proporcionando um conforto. E o conforto hoje, as pessoas não estão mais acostumadas a morrer em casa. Antigamente acontecia, né? Morrer em casa. Nascia em casa, morrer em casa, né? Nascia e morria em casa. Hoje em dia é mais cômodo morrer no hospital. Eu sempre falo assim, né? Eu digo porque eu trabalho muito com isso. Eu tento o máximo de tempo segurar o paciente em casa. E quando chega o momento do óbito, eu falo, agora vamos para o hospital. Porque eu acho que tem que ser um momento mais reservado. Ou, se a família falar, não, nós estamos preparados, vamos cuidar em casa, né? E o cuidar faz parte, né? Eu acho que a gente tem que dar sempre o melhor. E eu acredito que é o que você faz na sua profissão. Não é fácil você chegar lá e olhar uma fila enorme de pessoas esperando a consulta com o doutor. Porém, muitos dias já se passaram, né? Muitos estão esperando há meses. E estar ali 100%, né? Eu acabei de dar uma olhada aqui no relato das suas pacientes. Eu vou ler para ti algumas, tá? Patrícia Agostinho disse, Dante é um dos anjos sem asas na vida, tá? Sou eternamente grato, tá? Juliana, excelente médico, louvo a Deus todos os dias pelo tratamento e pela pessoa dele. Orgulho de ser sua paciente, disse a Ana, tá? Um ótimo pesquisador, médico, cuidadoso e humano. É isso aí que você é? Muito obrigado, Gurias. Não, quero saber, né? Tá? Doutor Dante é um ser iluminado, obrigado por colocar-se no caminho da minha família, disse Cristiane Piva. Tá? Muito obrigado. Viu só, eu digo, por que nós convidamos, né, a sua pessoa para estar com a gente? Porque, além de tudo, ontem nós falamos um pouquinho sobre o Outubro Rosa e hoje nós tentamos abordar um assunto que faz parte também dessa fase, Outubro Rosa, Novembro Azul, saúde do homem e da mulher, para de um outro lado. O que vai acontecer? Vai chegar a morte para mim, para você, para todo mundo. Como é, né? A gente fala assim, um dia eu fui numa palestra, a pessoa falou assim, desenha como vai ser a sua morte. Aí eu desenhei um laguinho, minha esposa sentada na rede, meu filho brincando, esperando eu dar meu último suspiro. E aí ela falou assim, não é assim não. Se você não estiver bem esclarecido, vai ser dentro de uma UTI com um tubo na boca, uma sonda de alimentação. E aquilo eu pensei, falei, é verdade. Isso. É verdade. Isso. Né? E eu digo assim... Sem familiar na volta, sozinho, num ambiente um monte de gente desconhecida. Pipi, uma luz que não apaga nunca. Que coisa, não? Que assunto gostoso de conversar, né? A gente podia ficar aqui muito tempo.
Você estava falando também sobre equipe, sobre a população do hospital, os outros colegas. Eu vejo que existe um interesse crescente também na equipe de enfermagem, de técnicos sobre o assunto. Eu vejo bastante gente procurando fazer especialização, pós. Eu recentemente recebi um convite, vai ser o 2º ano na pós em Cascavel, que eu vou fazer de enfermagem, para cuidar paliativo. Então eu vejo um crescente... Eu ia te perguntar. Olha só. Se você dava aulas. Eu dei aula por acho que uns 5, 6 anos. Os alunos da medicina da FAI, da Unioeste, acompanhava. Somente em Cascavel. Em Cascavel. Aqui ainda não. Tá aberto a convites. E iniciava a residência também por um tempo da oncologia clínica. Mais pra frente. Demanda tempo, demanda bastante coisa. E eu vim com a proposta aqui mais taco a taco. Paciente de consultório. E pretendo me manter assim por um certo momento. A tua vinda pra cá não faz um ano, né? Não, ainda não. E você vê pelos comentários, sua primeira aparição, né? Nossa, meus pacientes me mimam, tá louco. E para ver como que teu trabalho é importante. Como o teu trabalho faz diferença na vida dos teus pacientes. Ou dos pacientes que já passaram. Eles me fazem me sentir importante, sabe? E eu agradeço isso todos os dias. Sente-se realizado? Muito. Falta alguma coisa? Marco, sempre falta, né? Sempre quer melhoria, a gente quer botar em prática tudo que a gente estuda, que a gente lê, que acredita que pode trazer melhora. A gente sempre quer melhorar a sistematização, operação, fluxo, né? Então, sim, sempre falta, né? Mas essa falta faz parte do estar realizado. Não existe uma realidade, tenho tudo. Você tem tudo. Não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Não sei se isso é vida. A vida é busca. Comodismo, né? Se você fala, não me falta nada, então deixa eu ficar acomodado. Qual é a graça, né? Eu acho que a vida é busca, né? É encontrar, melhorar, todos os dias melhorar. Correr, ir atrás. Então, sim, falta, que bom que falta e vamos atrás. Tá certo. Gratidão, né? É a palavra, né? Eu acho que quando nós pensamos em convidá-los, a gente, poxa vida, o que nós vamos falar? Falei, o cara trabalha comigo o dia inteiro, fica trombando, correndo de um lado pro outro. A Marília, eu não sei nem o que eu pergunto. Então, vamos lá e vamos saber um pouquinho, porque é um assunto importante para a população. E é o que vale a pena. O objetivo nosso é informar. Eu podia falar assim, fala aí sobre oncologia. Você ia falar, o câncer de mama, o câncer de intestino. E não é isso. A proposta não é essa. É a sua visão como médico e pessoa. Você expressou sua opinião. E é o que importa pra gente, né? Eu acho que valeu muito a pena esse papo. Passou rápido, né? Eu tenho uma última perguntinha antes da gente finalizar. Doutor, há algo dentro da oncologia que o senhor diga assim, nossa, me chateia muito, me desestrutura. Eu acredito que a morte não seja, lógico, que dependendo do tempo de tratamento, existe aquela... Não sei como que é para o senhor a questão da morte, mas assim, onde eu quero chegar? Por que há uma resistência de falarmos sobre a morte? A teu ver, você já estudou sobre a morte antes de fazer oncologia, durante, após alguma perda? Porque, assim, é um tema que ninguém quer falar sobre. Eu fiz teologia há 1 ano. Então, uma busca minha. Eu estudei a grande maioria das religiões, né? Tentando buscar algo para mim. E também, do ponto de vista, era direcionada para a área de saúde, teologia e saúde. E eu fui atrás de todas essas coisas. Então, sobre morte, eu fui sobre morte, sobre religiões, eu me envolvi muito com isso. Então, o que você me perguntar de religiões, eu já fui em todos esses lugares, todos esses nichos também, sabe? Todos esses
locais. Então, eu tenho bastante experiência também de vivência. Então, eu estou em paz com isso tudo. Então... Você atribui a resistência dos familiares ou até de alguns pacientes ao tratamento devido ao medo da perda? Eu acho que também é muito do nosso cultural. Não tem uma hora que eu estava falando sobre... Na nossa sociedade, a gente fala muito sobre ganhar, ter, poder. A gente não fala sobre finitude, não ter. Então, eu acho que também é muito cultural. A gente vê alguns outros países, lendo alguns relatos, né, que lidam de uma maneira muito diferente. A gente vê que, muitas vezes, nos Estados Unidos, por exemplo, morre uma pessoa, é celebrado com comida, com festa. A gente vê outras tribos onde quem morre é celebrado, é elevado. Então, eu acho que é muito do ponto de vista cultural. A gente tem o outro lado do mundo, que é a grande maioria, nós somos minoria, né, desse lado do mundo. Né? E eu acho que muito dessa dificuldade é muito da nossa criação, das nossas acreditações. Tá? Acredito que seja por isso essa resistência. E pelo também não falar. É que a gente não fala porque a gente tem dificuldade, receio, né? porque a gente tem medo, porque a gente tem receio, porque a gente não vai atrás desse tipo de informação. Mas é também assim, é igual a oncologia. Vou dar um exemplo. Ninguém pensa que você pode, de um dia, estar sentado numa fila, aguardando uma consulta com um cara que você não conhece, que dali pra frente vai dizer o caminho, né? O futuro até o final da sua vida. Olha que palavra, o futuro até o final da sua vida. Muitas vezes. Porque o tratamento deu certo, tá de alta. Daquela fase. Você vai vir a cada 6 meses, a cada 1 ano, depois a cada 2 anos. Ninguém diz que você vai largar do médico. O pessoal diz que a gente vai a um curso só ver tragédia. Eu falei, cara, eu vejo tanta coisa bonita, tanta coisa legal. 50% é muita alegria. É gente que supera muito medo, muito tratamento. Então, 50% é muito bom, 50% tem muito ruim, né? Mas tem muita coisa boa. Às vezes, eu sempre falo assim que eu sou suspeito de falar de oncologia, porque eu sou apaixonado pela oncologia, pelas pessoas que eles estão. Às vezes o paciente chega com uma coisa simples, né? Aos olhos da gente, mas ele dá com tanto carinho pra gente, que é tudo que ele tem. É aquela gratidão, ele só tem aquilo e é que ele tá te dando. Né? Às vezes acontece, minha esposa fala, meu Deus do céu, vamos abrir um mercado, você chega com mel, peixe, uva, é o que aparece, vinho, porque a pessoa te deu de coração, né? E é isso, eu acho que vale a pena. Não é o dinheiro, ajuda, mas você encontrar alguém, é uma entrega, é esse momento aqui, ó. É uma entrega, uma gratidão. Eu recebo esses mimos assim de coração aberto e eu acho muito legal. Eu gosto da troca. Muito bom. Vamos encerrar então o nosso podcast. Nossos agradecimentos. Adoramos nossa conversa, muito esclarecedora, uma energia maravilhosa aqui. E assim, espero que tenhamos outro dia para conversarmos novamente. Muito obrigado pelo convite de vocês. Com certeza voltarei. Muito obrigado. Eu digo assim que hoje nós nos sentimos importantes, né, Marília? Porque dentro da sua agenda, vocês são importantes. Que não foi, né, um dia tão tranquilo, tão fácil. Eu falei, o Marília, eu acho que ele vai atrasar, porque eu saí de lá, tinha 10 pessoas para ele atender. Pô, Marcos, véspera de feriado. Gratidão eterna, cara. Você não tem noção do quanto nós estamos felizes. E esse é o primeiro de muitos encontros. Por aqui passarão outras pessoas que trarão também informações relevantes para a população. E esse é o objetivo. Nada de dados estatísticos apenas. É importante. Mas é saber do profissional. Porque eu digo que com esse dia de hoje, muitas outras pessoas vão querer ter o Dante como médico se precisar. Espero que não precisem, né? Mas se precisar, você está aí. Quer deixar um recadinho final aí? Quero dizer que o Talk Saúde prospere, que é uma excelente ferramenta de entrosamento entre a população e os profissionais. E um beijo para meus pacientes que mandaram mensagem aí. E o que precisar, eu estou à disposição.
da população e quem vier me procurar. E bola pra frente, força, tá? Nossa. E aqueles que estão passando por situação de desespero, agonia, há de se focar em si mesmo, em acreditar que você não está sozinho. Amém. Estamos aí. Gratidão eterna. Muito obrigado a todos. Vão aguardar as próximas. Toda quarta-feira nós estaremos ao vivo, né? Aqui para compartilhar sentimentos e emoções. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.